Todos, vamos iniciar, né? Estamos aqui em Lucas 7, e é um texto muito maravilhoso, cara. Lucas 7 começa assim, um centurião que demonstra fé em Cafarnaum. Vamos lá. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu até a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo. Deixa eu aceitar aqui. Deixa eu só aceitar quem entrou aqui. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido. Irmãos, esse é um texto assim, que sobre fé. Estava até aqui antes de vocês chegarem, comentando com o Julião um pouquinho do aspecto de fé. Existe, né, na nossa cultura, no nosso dia a dia, que se diz, por exemplo, cada um tem a sua fé. Essa é uma questão muito individual, muito particular, e de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada um tem essa conexão, seja com a divindade ou aquilo que ele acredita e tal. Só que Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E agora, através de Jesus, eu estou vendo uma medida de fé, uma redefinição de fé, que eu, particularmente, eu fico assim, maravilhado quanto que Jesus é magnífico nisso. Mas primeiro, vamos contextualizar aqui. A primeira coisa ali era um centurião. Quem sabe um centurião, na época do romano, era um homem, um indivíduo, que tinha sob comando dele 100 pessoas. Ele mandava, como ele mesmo disse aqui, olha, eu mando e vão me obedecer. Tinham 100 soldados ao seu serviço. E aí, a história conta aqui, né, que esse centurião, ele tinha um servo, a quem ele muito amava, este servo, tinha muita consideração por esse servo, e esse servo estava doente, e ele... O William está rindo? Ele tinha muita consideração mesmo. Sim. Paixão. Paixão mesmo. Ele era um amante. Enfim. A palavra no meio traz essa conotação. Ele afeição muito forte. Ele tinha essa... O Senhor, um Senhor, naquele tempo, principalmente o romano, se dedicaria a um simples escravo. A relação que o romano tinha com o escravo era, de fato, de um objeto. Tanto é que o romano, como Paulo vai advertir, é de uma suruba imutável. Então, quando se fala que um senhor romano centurião se preocupava com o seu servo, aliás, o termo em grego utilizado é de um amor por esse servo que ele era mais do que simples escravo. Uhum. Era alguém que ele tinha muito amor, não somente como amigo, porque não era, se fosse amigo, ele não seria mais escravo dele, mas sim do amor afetuoso, a ponto dele não querer sair de casa para ir ver Jesus, não é só por conta de Jesus, aí, pelo cuidado de continuar naquele ambiente com o seu servo e tudo mais. Aí, dentro desse contexto também, aqui mostra que, a respeito desse centurião também, uma coisa interessante, que no texto de Mateus, que também é discorrido sobre essa parte, que os líderes religiosos até pediram para que Jesus fizesse alguma coisa, porque ele era um camarada tão assim considerado, de tanta estima, que ele até ajudou na construção das sinagogas para os judeus. Mas, ponto. E aí, quando Jesus, né, vai atender, esse centurião de encontro com Jesus e fala assim com Jesus: não, você não vai, eu não sou digno de estar nem na tua presença, entendeu? E tu dizes uma palavra e o meu servo será curado. E ele fez uma analogia com a questão da vida dele, né? Olha, eu tenho sobre mim muitos homens, e eu digo para eles: vá
e eles obedecem. E aí Jesus, né, traz essa ideia que fala assim, olha, nem em Israel eu não vi tamanha fé como deste homem. E aí é um assunto que eu quero trazer que é muito relevante. Que fé é essa? Quais aspectos dessa fé das quais Jesus está falando que é contida nessa fala desse centurião, na forma como esse centurião está crendo agora? Eu não sei quais as crenças que anteriormente ele vinha trazendo, entendeu? Seja do Império Romano, ou se de alguma forma ele já tinha tido algum encontro com alguma outra questão, por exemplo, ele ter ajudado ali os judeus ali nas sinagogas também. Qual era a medida? Mas isso não é relevante a partir do momento, agora a partir da fala, do que ele fala para Jesus. E eu falo dessa fé agora, né? Eu gosto de dividir muito eu tenho aprendido a dividir esse aspecto, é o Alex que entrou aqui, sobre uma questão do caráter do que é a igreja, e do que aquilo que ainda não se compreende aqui, ao que é a igreja. Quando eu digo igreja, quando Paulo vem trazer questões que são para aqueles que já foram salvos, que creem, e agora eles têm Cristo como este cabeça, eles se consideram membros do corpo, estão completamente submissos a Cristo, como o próprio Paulo vai dizer, eu, Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo, enfim. Que fé é essa? Qual é o aspecto dessa fé? É a fé, meus irmãos, que inclui o outro. É a fé que bota o outro em posição elevada, que tira o eu do Senhor. Lembra que eu falei aqui que nós vivemos numa ideia de fé do mundo? A minha fé. E Jesus vem trazer agora uma fé que tem a ver com o outro. Isso, meus irmãos, serve tanto para o caráter daqueles que ainda não fazem parte de igreja, como do caráter igreja. Porque quando nós estamos envolvidos dentro do caráter igreja, e nos são dados os dons são para quê? Para os membros do corpo, para que eles se edifiquem. Da mesma forma, esta fé desse centurião aqui agora, que ainda não tem nada a ver com o caráter igreja ainda, que ainda não desceu o Espírito, não houve Pentecoste, não tem esse momento, mas ainda assim, essa questão de fé, essa medida de fé, tem a ver sempre com o outro. O próprio Cristo, nosso Cristo que morreu por nós, morreu o quê? Por nós. É o nós que se importa, é o outro, a ideia do outro ser incluído, do outro ser amado, a importância que se tem com o outro. E olha só, Jesus vai fazer uma comparação, que olha só, quando ele vai falar assim, olha, em Israel eu não vi tamanha fé. Como que nós consideramos a fé de Israel? Aonde que levou? Em qual direção a fé que Israel tem? Por exemplo, Israel, quando começa a sua caminhada, desde a separação do povo, e se dá uma lei, Deus separa aquele povo, e dá uma lei, e depois dá reis, dá profetas, e dá um monte de questões daquele povo. Aonde que aquele povo chegou com toda essa ideia de construção de fé? Achavam que era o centro do universo, nós temos o Deus verdadeiro, não estou aqui fazendo isso, mas estou falando como o indivíduo sintetizou tudo aquilo que Deus fazia. Por exemplo, quando vocês estavam no deserto lá, Deus mandava o seu sustento, Deus se importava com o seu povo, Deus se entregava com o seu povo. Quando o povo não sabia como andar, Deus falou assim, eu vou dar uma lei para vocês caminharem, para vocês andarem. Sempre Deus se entregando, a manifestação de cruz que nós temos em Jesus, mas se você for ver todo ao longo da história de Israel, essa cruz foi manifestada, não de forma temporal, nem o Deus encarnado, mas Deus foi manifestando para o seu povo, sempre se importando, sempre se entregando para o seu povo. E agora a gente está vendo uma medida de fé que Jesus está falando para esse cara aqui. Olha, eu não vi, falando com o povo todo, olha, eu não vi em Israel tamanha fé como deste homem, que não vem desse contexto, que não talvez nem compreenda e que inclui o outro. Esta é a fé, é o alicerce, se falando de alicerce que nós temos, é sempre um alicerce que tem que ser lançado para nós que pretendemos caminhar com Jesus. A respeito de fé, a gente tem que perder um pouco dessa questão, dessa subjetividade de fé, e olhar para a fé que, como o Tiago vai dizer depois, me mostra sua fé que eu te mostro as obras. A fé que ela caminha junto com um tipo de obra, não com uma obra de fato de caridade, aonde eu faço simplesmente para obter um retorno, porque tem muita gente que interpreta uma coisa que é boa, que caridade. Não estou falando que caridade é ruim não, tá, gente? Entenda isso aqui. Mas que interpretam essa questão de caridade e de fazer o bem àquele outro, a internalização que ele tem disso é uma medida de troca com a divindade. Eu vou fazer porque o meu Deus vai olhar para mim, né, divindade, e vai me abençoar. Olha este centurião aqui agora. Ele não fala assim, olha, sai de perto de mim, Jesus. Eu não mereço isso. Olha, não tem.
Ele não quer fazer nem barganha, ele não quer barganhar, ele não tem jeito para mim. Eu falar com o senhor, eu negociar, falar assim, vai lá e faz. Eu sou, olha, eu fiz aqui, olha, eu fiz a sua sinagoga para os teus judeus aqui. Ele podia falar, chegar, olha, eu sou um cara, olha, eu mereço isso aqui, eu fiz as sinagogas para os judeus. Olha, eu estou amando um servo aqui, ó. Eu estou amando um servo aqui, olha. Qual a relação que todo mundo tem com o servo? Ninguém se importa com esses ralé, a relação de quem está acima do servo. O servo que se vire, o servo que se lasque. Mas não, ele podia utilizar todos os seus esforços humanos. Todos os seus, mas ele dá uma significância que eu falo assim, eu que sou, vamos dizer assim, na ideia, né, no patrão, né, que tem um monte de funcionário, ele ainda até traz a ideia, olha, eu tenho 100 homens diante de mim, ele não confia nem nessa ideia humana, que essa presunção humana que a gente tem, né, de achar nosso egoísmo, nosso ego, está acima do outro, ele não se utiliza de nada, ele abre mão de tudo. Isso é agraciante sobre a vida desse indivíduo no aspecto de fé, sobre o centurião, e por isso que Jesus dá toda essa ênfase. Eu nunca vi em Israel tamanha fé. E não tinha, talvez, nenhuma lei sobre ele, no sentido dos povos judeus, aqui o texto não relata isso, né? Não traz, pelo menos até onde eu li, não traz a história desse centurião, só mostra esse ponto, mas o que importa é esse ponto mesmo. Ele não era judeu, ele não cumpria os rituais judaicos, porque se fosse judeu, ele poderia ser centurião romano, né? Porque o centurião era inimigo do povo judeu, então, de todo modo, ele não cumpria os ritos da religião, e por isso, ainda assim, mais um contraste mostrado para os judeus como um ser que está fora desses quadrados da religião, que está fora da... Ele ainda assim manifesta uma fé que é maior do que aqueles que se encontram dentro dos templos. E a fé também que Jesus traz, essa autoridade que ele sabe em Jesus, interpreta em Jesus, reconhece em Jesus e crê em Jesus. Eu não sou digno de receber em minha casa, e mais do que isso, eu também sou um homem de autoridade. Ele reconhece a autoridade de Jesus, diz, eu sou um homem de autoridade. E muitos homens não vão poder. Eu mando um fazer, ele vai e faz. Eu mando outro vir, ele vem, outro vai, ele vai. Vai, ele vai. Então, eu tenho um poder para fazer com que aqueles que estão sob minha autoridade façam tudo o que eu quiser. Do mesmo modo, ele reconhece essa autoridade de Jesus e diz, tu também tem toda essa autoridade, pode simplesmente mandar um dos teus anjos ou todo o poder que está sob o teu comando e curar o meu servo que está longe, que não está, eu não preciso levar o meu servo até ti, nem tu vir até mim. E pelo contrário, basta dizer, cura-te, e ele será curado. Essa autoridade que ele coloca nas mãos de Jesus, a gente não vê muito tempo depois ainda, até mesmo com os apóstolos. A ponto de Tomé, por exemplo, não preciso ver. Não, obviamente, para tanto simplismo, mas a dificuldade de crer que em Jesus estava, de fato, toda a autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que existe. De fato, é muito difícil, é loucura, o indivíduo que não está dentro daqueles arredores da religião, mesmo que os judeus tivessem cabalísticas crenças, o cara está fora daquele contexto, ele tem um outro tipo de realidade de crença, ainda assim, ele olha para Jesus e vê sob este homem, está todas as coisas. Porque ele simplesmente pode dizer, cura-te, e o meu servo ficará curado. É loucura, que é loucura para nós hoje, colocarmos na mão de um homem que não faz parte da minha realidade cultural, que não faz parte do meu senso de fé, mas que um centurião romano foi capaz de olhar e discernir, da mesma forma que o ladrão ao lado de Jesus. Estamos nós aqui, você ao menos não teme a Deus, estando sob igual sentença? Esse tipo de revelação, aliás, essa é a questão, é um tipo de revelação. Porque o centurião perceber isso, só vindo do alto mesmo, não é da carne nem do sangue. Outro aspecto legal, unindo a esse assunto, né? Hoje, né, falando o Alex tá ali, a gente falou cedo, eu falei que ele tá fazendo uma construção lá, né, da casa dele, uma chácara no meio do lugar lá. Eu falei, pô, eu queria estar aí para poder te ajudar a gente a bater altos papos. O Alex disse assim uma coisa assim hoje, falou assim, meu irmão, ore por mim que você vai estar fazendo grandes coisas. Aquele que ora, o Senhor faz grandes coisas lá no seu secreto, na porta do seu carro. Lembra de mim nas suas orações, o Senhor vai fazer grandes coisas. E isso é uma coisa que às vezes nós perdemos hoje, um aspecto, né, de a gente chama de discípulo de Jesus, falamos, gostamos às vezes, né,
Isso até é uma forma da gente se sentir uma segurança, entendeu? Aí eu posso dizer que talvez essa seja uma parte de religiosidade nossa, porque nós não cremos nisso como verdade, como o centurião crê nessa autoridade. Pô, se eu orar aqui ao Senhor com fé, entendeu? E o próprio Senhor disse isso, né? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de areia, vocês poderiam dizer a este monte, vá para um lado, e ele iria. De fato, então, a gente, né, começa a compreender como o nosso tamanho de fé, a nossa medida de fé, ela é pequena. De fato, se comparado, nós precisamos de ver, muitas das vezes, para crer. E a gente não age como se acreditasse naquela história. Fala que acredito, mas aí fala que acredito não para a ação. Aquela historinha que você, eu estou aqui, com a mão segurando aqui. Só que a gente não sai do barco. A gente fala, não acredito em você, mas dentro do barco. Sabe? Então a gente não tem ações de fé. A gente tem muita palavra de fé. A gente persuade as pessoas. A gente consegue construir muito bem. A gente entende. Ler a Bíblia. Crente ler a Bíblia trabalhada, tem construções maravilhosas. Mas ações de fé. Ações de fé. Essa coisa de encontrar satisfação para fora de si mesmo é um ensinamento, assim, para mim, é um dos mais importantes do Evangelho. Porque quando eu consigo finalmente encontrar felicidade para fora de mim, eu encontro satisfação no outro, amor, sabe? Eu entendi para no sentido de que Cristo queria, que Cristo era silencioso. Cristo fala, claro, mas ele é silencioso, ele fazia, ele agia. Ele não ficava blá blá blá. Ele chegava lá, fazia. Ele tinha ações de fé. Então, isso também é uma coisa que o budismo fala. Eu adoro fazer budismo. Quando a gente encontra a felicidade no outro, aí sim você encontra a felicidade, quando você acha satisfação no outro. Tá? Interessante que pode parecer tão pequeno, né? Fala de fé. Fé, eu tenho fé. Mas o próprio Jesus diz, por acaso, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Todo mundo tem fé, hein? Qualquer pessoa pode chegar dentro de um presídio, dentro dos piores lugares possíveis, humanamente dizendo, né, no aspecto social, que lá vai ter gente, não tem fé, eu creio, eu acredito. E que fé que Jesus está falando? Será que não é essa fé do centurião romano, como eu disse, que lança um alicerce, tanto para os salvos, tanto para aqueles que já estão caminhando no aspecto de igreja, como eu disse, assim, quando se importa com o outro, quando recebe os dons, e esses dons são para a igreja. Este é o fundamento de fé que nós devemos ter. Pode falar. Você estava falando da questão da oração. Há pouco tempo também, revisitando aquela passagem de Jesus no jardim, quando ele está sofrendo, né? Começa a orar, pede aos discípulos, não durmam, orem comigo. E o pedido de Jesus aos discípulos, justamente, orem para que não entrem em tentação, para que não caiam em tentação. É muito curioso, porque, por exemplo, você está falando que nós não oramos mais, e entre outras coisas, por várias razões, e a questão do centurião, essa autoridade que um outro, que, por exemplo, o centurião, que é tão distante, tão estranho, aquela realidade que ele está começando através de Jesus, que ele não é nem judeu para crer de fato em Deus, tal como era o Abraão, Isaac e Jacó, tanto ele não era alguém que estava já seguindo Jesus, muito pelo contrário, alguém que ouve falar de um homem que cura pessoas. Mas ele estabelece a partir dali, obviamente, eu creio que aí a partir de uma revelação, que está sobre aquele homem toda a autoridade. Mas é curioso porque Jesus o tempo todo, a gente já tem falado isso em outras reuniões também, pontuando esses momentos que Jesus sai da multidão, ele falando um pouco para vocês também que vem acompanhando, a gente sempre busca pontuar a humanidade de Jesus tal como ele foi, porque ele não foi somente Deus, tal como ele era, mas também muito humano. Por isso que é dito, ele, em todas as coisas foi tentado, mas em nada pecou. Isto é, em tudo que foi para ser homem, ele foi um homem. E é muito interessante, porque no Evangelho a gente vai percebendo o tempo todo as nuances do discurso em que demonstra que Jesus, quando precisava sair da multidão, ele saía. É dito, e ele então deixou aquela multidão e foi para o deserto, ficar sozinho, para orar, para se conectar com o Pai. Ou seja, Jesus é um homem que precisa, por diversas vezes, se silenciar daquela multidão, se silenciar daquele barulho das vozes que estão à sua volta e se colocar em um momento de conexão, de fato, de fala com o Pai, de oração. Ele, sendo Deus, sendo o próprio Deus encarnado, manifesta a humanidade que necessita de silêncio.
que necessita sair da multidão, que necessita sair do barulho, para se colocar num lugar de reflexão, de autoanálise, de percepção, de se enxergar, de se entender. Por isso que, antes de iniciar o seu processo de sacerdócio, como a gente crê, ele vai para o deserto justamente para ser tentado, isto é, colocar toda essa humanidade, para as coisas, a gente já veio pregou sobre isso aqui, já falamos sobre essa passagem, mas as tentações que são feitas a ele, a tentação, eu sempre coloco que essa é a minha interpretação, não é literal, não existe uma tentação diabólica de nenhum lado, não creio em figura de diabo, como manifestação personalítica, uma personalidade do diabo, mas Jesus é tentado justamente daquilo que ele é. Ou seja, eu sou Deus, eu tenho poder sobre todas as nações. Qual é a tentação que me cabe? Aquilo que, de forma muito popular, nós chamamos de ego, de vaidade, daquilo que o meu ego se infla para que eu faça. Se eu tenho poder, e eu vou ter que me submeter a condições dentro de um povo, dentro de uma cultura, em que eu vou ter que ser servo, se a minha missão, se aquilo que eu fui enviado para fazer ser servo, obviamente a maior tentação que eu vou ter é de não usufruir do poder que eu tenho. Por isso que eu digo, ele sendo Deus, não usurpou de tal condição de ser como Deus, muito pelo contrário, se fez como servo. Então, por que quando ele está com fome, dito, a tentação é transformar pedra em pão? Não porque algo externo o tentou a fazer isso para matar sua fome. Não, mas sabendo que eu tenho o poder de transformar todas as coisas de modo até mágico. Eu sou Deus, então sim, eu posso transformar uma pedra em pão. Do mesmo modo que eu posso transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Essa é a minha tentação, é não ser Deus quando eu preciso ser homem. Jesus foi tentado a não ser Deus quando ele era Deus. Essa é a grande tentação de Jesus. De Jesus. As nossas são outras, mas a Jesus foi essa. Não ser Deus quando ele precisava ser homem. Então todas as suas tentações estão envolvidas nisso. Entretanto, eu volto ao que eu estava falando inicialmente. A gente vai percebendo como Jesus o tempo todo manifesta a sua humanidade. Isto é, ele manifesta uma fragilidade quanto a sua capacidade de discernir e decidir em usufruir daquilo que é seu, do seu poder. Ele tem poder para manifestar, mas ele não faz, e por isso está preso diante de Pilatos. Pilatos diz, você está preso? Você, não, fui eu que me entreguei. Você não tem nenhum poder que não foi dado do alto. Tudo que está aqui, tudo que está sendo feito, fui eu que me entreguei voluntariamente. Eu poderia simplesmente agora chamar uma legião de anjos, eles viriam em meu socorro e abateria todos vocês. Então, a tentação de Jesus como sendo humano é essa. E nesse sentido Jesus o tempo todo manifesta uma humanidade que precisa se silenciar, que precisa sair do barulho. E, ao mesmo tempo, é um Jesus que ora. Aí a gente falou isso numa reunião. Como que Deus, o próprio Deus encarnado, que é essa nossa fé, demonstra uma necessidade de orar, de se conectar com o Pai, de falar com o Pai, de pedir ao Pai. E nós, enquanto servos, enquanto seres tão menores do que o próprio Deus encarnado em Jesus, não temos hoje nenhuma necessidade de orarmos mais. E a gente já não começa... Aí eu entro no que eu estava querendo dizer de fato. Nós entramos numa percepção tão autoritária em que eu já não vejo mais Jesus como esse ser que todas as coisas estão submetidas a ele. Não, as coisas parecem que estão submetidas a mim. Eu é que tenho o poder de mudar as coisas. Sou eu que tenho o poder. As coisas estão sobre o fruto do meu trabalho. As coisas estão submetidas ao meu trabalho, às minhas mãos. Sou eu quem faço. Sou eu quem posso ou não fugir de uma tentação. Sou eu ou quem não que pode me livrar de uma doença. Sou eu ou quem não que pode fazer todas as coisas. Não é mais o Pai, não é mais aquele que está acima de mim. Então, vou perdendo a necessidade de orar. Ele está falando dessa leitura, dessa visitação, porque o próprio Jesus, diante dos discípulos, cara, ele vai falar, orem para que não entrem em tentação. Orem para que não entrem em tentação. Que tentação seria essa naquele momento? Não se sabe. Talvez de fugir pelo medo? Muito provavelmente. Sabendo de tudo que Jesus vinha falando, e sabendo que Jesus estava ali por um propósito, de que provavelmente algo iria acontecer, ele estava em Jerusalém, já estava dizendo, eu hei de morrer, há de acontecer isso, há de acontecer aquilo. Então eles estão naquele, no meio da noite,
No meio da noite, sabe-se que Judas saiu, não sabe para onde foi, está se esperando alguma coisa, então orem. Orem para que não entrem em tentação. Orem. Há um pedido de Jesus para que eles orem, para que não caiam em tentação. Qual foi a última vez que todos nós oramos para que não tivéssemos caído em alguma tentação? Qual foi? Aí eu vou deixar você falar. É porque isso é muito curioso, como nós, de fato, já não temos mais essa disposição. Eu falo de mim, muito mais de mim do que qualquer outra pessoa, mas falando como corpo de igreja, essa condição fragilizada de entender a nossa condição, de entender o nosso lugar, de saber que nós precisamos sim orar até mesmo para que nós não caímos, não venhamos a cair, caiamos em uma tentação. Encarar essa realidade. Mas na verdade é até mais, além disso que está falando, é surreal, né? Nós nos dizermos discípulos de Jesus, seja no aspecto de igreja ou qualquer coisa, e não orar, né? Já começa por aí que a oração é um fundamento de fé ao qual o nosso mestre Jesus nos dá, e que dentro, né, desse mundo, né, chamado de espiritual, as coisas espirituais, é onde nós nos movemos, é na oração, ao qual o próprio, depois Paulo vai dizer que o próprio Espírito, às vezes, nós não sabendo como orar, que às vezes nós vamos botar nossas características humanas, nossos aspectos, nossos desejos, que às vezes até a nossa oração aqui é egocêntrica. Ela só tem a ver com nós, ela não inclui, entendeu? Por exemplo, quando Jesus ensina a oração, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem. A inclusão, quando você vai ver a oração que o próprio Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, ela tem a ver com todos esses aspectos, ela engloba tudo. Agora, olha, às vezes, para a nossa oração. Para perceber, começa a olhar, e quando tem a oração, quando há a oração. E às vezes a nossa oração é o quê? É aquele momento que você está quase dormindo, já morrendo, já você lembra que você tem fé. Ou que você acha que tem fé. Você já começa a orar, entendeu? Já dormiu. Agora olha o aspecto da oração do próprio Jesus sendo Deus. Olha que eu falo como que nós somos, às vezes, presunçosos na nossa caminhada cristã. Se retira do meio de todo o estímulo, quando eu disse, todas as vozes, tudo aquilo que fica na cabeça. Não, gente, como é que a gente vai conseguir orar com isso aqui na mão? De verdade. Sejam Esse é o nosso barulho hoje. Esse é o nosso barulho hoje. O barulho de Jesus era o quê? Curiosidade. O cara ressuscitou morto. Cadê esse cara? Vamos lá todo mundo atrás dele ver. Entendeu? Hoje não. O que a Jojo Todinho tá fazendo? O que o fulano de tal? O que o Ciclano? O que o Bolsonaro? O que o Lula? O que isso aqui? Todo momento? O que está acontecendo? Como que a gente tem vida de oração com isso daqui na mão? De verdade, sendo franco, vamos trazer que a gente tem que atualizar. Muitas das coisas a gente tem que trazer. Então, nós temos uma luta diária, nós temos que ter essa revelação, se assim for dizer, sobre essas coisas. Precisamos rever este fundamento na nossa vida cristã, tendo essa medida de fé, e fé, oração, isso anda junto. Essas coisas, elas andam junto. Amém? Essa parte aqui ficou bem legal para a gente fazer uma síntese disso aqui. Então, que o Senhor Jesus, que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração a respeito dessa ideia nossa que nós temos de fé. Será que a nossa fé ela não é subjetiva em meio a tantas outras fés? Quando Jesus diz que ele é caminho, a verdade e a vida, ele é mesmo. Ele é mesmo, ele é caminho, a verdade e a vida. Então, vamos continuar. Se preocupar, né? Porque como vai ser essa oração? Tem que passar por isso. Como? Não se preocupar tanto com formar com pouco essa oração. Porque às vezes a gente tem uma percepção sobre nós um pouco distorcida. Fala assim, Deus não vai me ouvir. Por que Deus me ouviria? Sabe? A gente às vezes não acha isso. Eu não falaria com Deus, Deus vai parar para me ouvir, será? Só que a Bíblia fala que é através do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis que essa oração chega até Deus. O Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Eu adoro essa parte. Porque é como se estivesse interpelando. Deus, ouve esta pessoa. Ela não sabe orar como convém. Mas eu posso chegar a você e falar assim, ouve, por favor, essa pessoa. Então, também não nos preocuparmos tanto com... Óbvio que não é um molde, mas é ação de fé, exatamente. É esse momento, sair do estímulo, essa vida de oração, entendeu? E ao ponto de que a gente chega, né, como Cristo, Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Eu acho que isso é magnífico. Tenta imaginar Jesus, sendo Jesus quem ele era.
alimentando um povo, curando feridas físicas e emocionais, entendeu? Fazendo coisas que, como vocês estão vendo aqui daqui a pouco, vão ver que ressuscitando um morto. E chega naquele momento ali, imagina se a nossa perspectiva humana, vamos falar a partir de nós, quando nós fazemos algo bom para o outro, ou que achamos que é bom, né? A gente sempre espera uma troca, a gente não gosta de ser decepcionado, que o outro seja ingrato. Ingratidão é uma das piores coisas que nós, como humanos, lidamos. Quer dizer, a gente é expectativa. A Bruna botou uma palavra muito boa. Nós criamos expectativas a tudo em todo momento. Agora, olha para Jesus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós precisamos de ser como Cristo, entender que como nós sendo aquilo para qual Jesus nos chamou para ser, o mundo não vai nos compreender, o mundo vai fazer a mesma coisa. Depois Jesus fala, olha, por causa de mim, vocês serão perseguidos, caluniados, espancados, mortos, entregues. Jesus quem disse? Jesus nunca fala. Não creram. Não uma certeza tão grande que você não tem mais necessidade nenhuma de ser um defensor, entendeu? De ser um defensor, entendeu? Dessa suposta verdade que diz. Porque a gente sabe que isso é uma certeza que só o Espírito dá, gente. O Espírito só dá, isso é uma questão individual. Ser discípulo de Jesus, andar, ter essa certeza, não é por questão de palavra, por eloquência, que eu chego aqui, vou falar com todos vocês, e todo mundo vai se submeter a ela. Se fosse assim, por uma questão de eloquência da palavra, o cenário de Jesus, um cenário humano, não teria recebido aquilo pelo qual ele recebeu. Morte de cruz. Os apóstolos também, consequente também, que caminharam com Jesus nessa medida de fé, tornando-se, né, deixando o Espírito Santo ser o cabeça, Cristo sendo o cabeça dessa igreja. Olha como todos morreram. Entendeu? Isso é importante para a gente pensar sobre isso. Sobre isso a gente tem uma ideia de fé, tão errada, que é tanto ego, é mais a ver, como eu disse aqui, tem mais a ver com informação. Eu tenho as informações todas, então eu tenho uma informação melhor, mais privilegiada que o outro, eu acho que eu estou numa posição, como eu já falei, vocês estão aqui chegando, eu já falei isso, e antes de eu sair, né, do Senhor começar a abrir os meus olhos, eu enchi de uma arrogância de saber, que eu comecei a ler, a pesquisar e ver coisas diferentes, que às vezes eu me enchi de uma arrogância de saber que eu falo que eu perdi tantos ouvidos ao longo da caminhada, porque eu fui um arrogante. Eu tinha a informação certa, correta, mas o espírito pela qual habitava dentro de mim era um espírito, era como esses judeus, esses fariseus aqui, arrogantes, querendo vencer uma discussão. Como eu me entristeço hoje, se eu pudesse hoje voltar, sabedoria, se eu pudesse voltar atrás, não ter postado algumas coisas, não ter falado algumas coisas, entendeu? Mas eu fico em paz, Amaral, eu fico em paz porque Cristo é a cabeça da igreja, não eu. Da mesma forma que ele estava me disciplinando, como um pai repreende a quem ele ama, o Senhor estava me disciplinando, mas eu hoje, com a maturidade, com a medida que eu tenho de fé hoje, falando de mim, né, minha visão, eu não faria, nem faço. De jeito nenhum. Eu prefiro me calar às vezes, na maioria das vezes. Hoje muitos até falam, poxa, Amaral, você antes falava assim, sabe por quê? Porque eu entendi, pelo Espírito, tem certas coisas que você não adianta falar. Não vai produzir nada. Só vai produzir uma discussão, só vai produzir que o outro fez os ouvidos para nunca mais te ouvir. Então eu prefiro hoje ser Casas Bahia 24 vezes, que você me ouça em 24 vezes e deixa o Espírito Santo trabalhar. Me ouça em 24 vezes, não precisa ser à vista mais não. Entendeu? Ouvidos dos Casas Bahia 24 vezes, deixa o cara, não. Meu filho, tá bom, agora eu saio.
É uma analogia boa, não é? É melhor que você tenha um indivíduo te ouvindo 24 vezes, passando. Como eu estava dizendo aqui, gente, a gente tem que aprender a separar isso. Novamente, você está aqui, você que não estava aqui antes, você tem o Alex tem ajudado muito a entender essa diferença de caráter, das questões humanas do mundo, aqueles que já são igreja, quando cada fala vai caber em cada aspecto. Estou aprendendo muito o Alex aqui, o Alex tem me ajudado nisso. Às vezes nós erramos nas nossas falas quanto ao indivíduo, porque nós não sabemos em qual aspecto. O Alex está aqui. Alex está aqui, gente, tá? Tá ouvindo? Tá, Alex, que é? Alex, Espírito. Nós não sabemos para quem nós... Nós não sabemos para quem nós estamos falando. Como Paulo vai trazer, esse Paulo que vai trazer essa questão da igreja, vai fazer essa evolução da igreja, da criação, da formação da igreja, trazer os fundamentos também para a igreja. Por isso Paulo vai falar alimento sólido, leite materno. Como é que você vai dar alimento sólido para alguém que ainda só consegue ingerir o leite materno? Paulo quem vai trazer esta ideia. Então nós, como vamos ter sabedoria é muito importante, andar com Jesus, sabedoria são coisas importantes. Temos que ter sabedoria, o que nós vamos falar para o outro? Será que aquele outro suporta ingerir um alimento sólido no aspecto da fé? Isso são questões muito importantes. Então hoje eu me policio muito, entendeu? Me policio muito a buscar do Senhor essa sabedoria. Você falou, você deu um exemplo aí até. Eu fui falar em 24 vezes do que é a vista. Né? 24 vezes seria esse modo mais leve do que pegar tudo de uma vez só, seria o avista? Exatamente. Eu não vou nem dizer que só a questão da fala, mas a questão da ansiedade, essa ideia de que nós, isso tá assim, embutido na gente, uma ideia mal interpretada, que você precisa de salvar o outro a qualquer custo, de qualquer maneira, que a verdade, que é isso e aquilo, isso tem um pouco de arrogância de nós. Olha Jesus. Jesus, para uns, usa uma medida mais áspera, em algumas falas dele, para outros já é completamente diferente o tipo de fala. E aqui que nós precisamos de ter essa sensibilidade no falar. Como é que eu vou falar de coisas, por exemplo, de aspectos da igreja, por exemplo, como Paulo traz alguns aspectos depois, para gente que ainda nem fé, não entende nem sobre alicerce como isso. O que é uma fé que está pautada em Jesus? Você lembra que eu já te falei sobre isso? Quando falando sobre a passagem de Paulo? Quando ele chega naquela cidade grega e ele se depara com uma lápide, né, escrita assim, aqui, basicamente, né, dedicada ao Deus desconhecido. E Paulo, em vez de simplesmente arrotar uma arrogância suprema, judaica ou cristã que seja, contra os deuses, porque ali era um panteão de deuses, de fato, entretanto havia um local específico dizendo ao Deus desconhecido. Ele então interpreta que aquele Deus desconhecido poderia ser utilizado e dedicado para se comparar a Jesus, ao Deus que ele queria pregar, e então ele fez assim. Não chegou destruindo, não chegou maldizendo, não chegou batendo em ninguém, não chegou falando mal, não chegou... Quebrando os cristãos, chegaram a vocês são idólatras. A militância... Exatamente. Quando eu digo a militância cristã, no sentido de falta de sabedoria, é isso. E aí você vai militar por uma coisa. A militância, não, vocês são tudo idólatras, ficam adorando imagem. O que era? Volta aí, como 10 anos atrás, a briga entre católicos e evangélicos. Você não precisa nem dizer, não vou nem entrar em detalhe, qualquer um sabe. Vocês vão tudo para o inferno porque vocês adoram imagem. Vocês não são a religião verdadeira, não. Vocês são aí, Lutero, Parará, entendeu? Desviado, não sei o que, brigou e fundou. Cara, é tanta arrogância que nada tem a ver com o Espírito de Deus, que quando ele chega, quando você nasce nessa fé, que a gente vai falar até sobre isso, ele vai lançando fora tudo aquilo, porque a obra que ele começa, ele há de terminar. Que arrogância nossa é essa de pensar que eu tenho essa total, como é que eu posso dizer? Não é responsabilidade, seria a melhor palavra. Responsabilidade sobre o outro. Não que não tenhamos, mas na interpretação de como isso
acontece. Claro que quando se trata do aspecto de igreja, de comunhão, sim, nós nos tornamos, sim, de alguma forma, responsáveis uns pelos outros no que tange ao amor, no que tange a andar. Por quê? Porque nós precisamos de quê? Testemunhar. Precisamos dar testemunho. Como é que eu vou ver o meu irmão, perceber o meu irmão num caminho que produz morte e não fazer, quando você souber que o seu irmão ou tem algo, você ir, olha, Jesus lança uns fundamentos aqui, tanto para o trato na vida, na questão cotidiana da vida, com o outro, com aquele que nem crê, mas também no trato com a igreja. No trato com a igreja. Como que eu vou ver o meu irmão indo para o caminho de morte e não vou falar com ele, pera lá. Então, não é que você se torna responsável por aspectos, por exemplo, de salvação, essas coisas não. Essas coisas são dos aspectos do próprio Deus, do próprio cabeça da igreja, não tem. Mas quando nós estamos caminhando juntos, entendeu? Sim, nós precisamos nos submetermos uns aos outros. E os dons que nos são dados são para isso, para edificação. Se fosse assim, Jesus não estava cada um do seu lado aí, vocês se viram aí, entendeu? De forma simplista, justamente revogar a ideia proposta, pregada pela igreja, está trazida até como obrigação, e é um termo muito utilizado, ganhar almas para Jesus. No Evangelho, pelo menos no qual eu creio, a mensagem do Evangelho nunca foi ganhar alma para ninguém, porque não tem esse poder. A pregação do Evangelho não foi feita, o id de Jesus, na verdade, a gente sempre fala isso, por mais que se tenha muitas interpretações. Aliás, o Zé Bruno, um outro pregador que eu recomendo a qualquer um que queira ouvir, ele tem uma igreja em São Paulo e ele tem um podcast onde é a Casa da Rocha, ele grava todos os discursos, é maravilhoso, um cara que prega simples e puro evangelho. O outro também é o Caio Fábio, mas conforme o tempo a gente vai falando para vocês que eu recomendo. E ele diz o seguinte, o que nós temos da Bíblia não é uma verdade. O que nós temos da Bíblia é uma interpretação. Nenhum de nós, seja quem for, tem a verdade do que está escrito. E, de fato, a verdade é Cristo, mas eu digo no sentido de todas as denominações religiosas, sejam católicas ou protestantes, creem deter uma verdade. A grande questão é que todas elas têm o quê de diferente? Interpretação. Então, Zé Bruno vai dizer o seguinte, que de fato nós temos da Bíblia é uma interpretação. Eu tenho uma interpretação do Evangelho, você tem outra, você tem outra. E ninguém pode negar que o que de fato há entre nós é interpretação. Ninguém pode negar que o que há de fato é interpretação. Caso contrário, não haveriam tantas divisões. E nesse sentido, eu sempre aqui, aí a gente fala um pouco do caráter do que nós fazemos aqui, para vocês que vêm pela primeira vez, quem sabe queiram voltar, é que justamente o caráter dessa reunião não é de uma uniformidade interpretativa para ninguém. Aqui não busca estabelecer, nós não queremos estabelecer um padrão de interpretação para nada. Entretanto, nós buscamos uma comunhão interpretativa em Jesus, utilizando, como o Amaral falou, tirando dessa lente que nós tínhamos da religião e colocando Jesus como chave hermenêutica interpretativa do Evangelho. E quando nós lemos em Jesus, acabam essas interpretações de que nós temos uma missão de salvar o mundo, de fato, como o Amaral acabou de falar. Então, quando Jesus traz o indo pelo mundo, não é o id, como uma missão de vá ao mundo, vá até a cultura indígena, e destrua aquela cultura, ensine a ele os seus hinos gospel. Não é para acabar com a dança deles, não é para acabar com a pintura de pele bonita deles, não é para acabar com aquela cultura rica e ensinar o André Valadão. Pelo amor de Deus, que inferno é esse? Não, é para você. É indo pelo mundo, enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você é no mundo, seja o meu discípulo e façam discípulos. De quem? De vocês mesmos? Não, de mim. Então, o chamado do Evangelho não é para que eu transforme outros em cristãos. O chamado do Evangelho não é para que eu chame as pessoas para a minha igreja. Eu não estou chamando vocês para participarem disso aqui, porque vocês precisam disso aqui, e nem de que, vindo aqui, vocês participarão de um Rotary sagrado. Não é isso. O Evangelho não é um clube. Cristo não é um clube, um Rotary sagrado onde eu participo e, portanto, ganho privilégios no mundo e em Deus. Não. O Evangelho serve para cura. Por isso que o tempo todo Jesus vai falar assim, a tua fé o salvou. Ele acabou de curar um indivíduo, o indivíduo estava com a mão mirrada, o outro estava cego, ele diz assim, a tua fé o salvou. A tua fé o curou, porque salvação, no sentido da palavra, é cura. Então, quando nós falamos o tempo todo do Evangelho de Jesus, está falando de um processo de cura. Mas cura do quê? De nós mesmos.
Porque nós cremos, conforme o Evangelho, de que a nossa natureza carnal é pecaminosa. E o que é pecado? Aí eu vou voltar, Amaral, vou pedir licença só para a gente retornar a esses pontos primordiais, para que a gente possa seguir por ter pessoas que chegam agora. Pecado na nossa percepção, de interpretação, novamente, a partir de Jesus, não é uma tarja, não é uma etiqueta em que eu coloco e digo, é isso, é aquilo. Não. Pecado é tudo aquilo que me desumaniza. Pecado é tudo aquilo que me torna menos humano. Pecado é tudo aquilo que me torna menos parecido com Jesus. É isso. Pecado não é algo que eu faço ou deixo de fazer por conta de uma regra moral. Aliás, a moralidade nada tem a ver com Jesus, tem a ver sim com as construções humanas. Moral é maioral, é maioria. Tem a ver com aquilo que uma maioria estipulou como verdade e norma para viver. O Evangelho não trata de moral, o Evangelho trata de ética. São coisas completamente distintas. A ética tem a ver com a minha relação com o próximo. Ethos, no grego, significa teto. É aquilo que está sobre todos nós. O Evangelho é ética, é aquilo que estabelece a minha relação com o próximo. Como eu vou me relacionar com ele. Como eu vou cuidar dele, como vou ser cuidado por ele. É a relação entre todos nós, é a igreja. Não é moral. Então, quando eu falo de pecado, eu falo de tudo aquilo que vai me tornando menos humano, menos ser para o outro, menos ser para mim mesmo. Portanto, quando a gente fala, por isso o Evangelho fala, amai-vos uns aos outros, a gente falou isso na reunião passada. O que Jesus nos ensina, está em João, não é muito disseminado, amai-vos uns aos outros como vocês amam a si mesmos. Entretanto, o que João nos traz é o seguinte, Jesus nos deu um novo mandamento, e ele diz, amai-vos uns aos outros, Jesus dizendo, eu vos trago um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque vocês não sabem se amar. Se a referência de vocês forem vocês mesmos, não haverá amor. Porque vocês não sabem amar. Vocês são fruto do pecado. E no pecado há ódio, há rancor. Por isso que vocês estão ouvindo o tempo todo que é olho por olho, que é dente por dente. Eu, porém, vos trago um novo mandamento. Que amem-vos uns aos outros, não como vocês se amam. Porque vocês não sabem se amar, mas sim como eu vos amei. E como é que eu vos amei? Me entregando por vocês. Me entregando, é entrega, é amor. Então, nesse sentido, voltando ao que eu estou dizendo, o Evangelho, a mensagem do Evangelho primeiro, é uma boa nova. É isso que significa Evangelho. O Evangelho é boa nova. Como é que boa nova é essa? De que veio um Deus. Porque, para muitos cristãos, infelizmente, eu vou precisar trazer isso para vocês, porque essa é a proposta. Talvez vocês entendam um pouco do que a gente está tratando aqui. Lá fora, todos nós aqui viemos de uma religião, todos nós viemos de uma denominação religiosa, todos nós viemos de uma cultura religiosa, e não há nenhum aqui revoltado com isso, muito pelo contrário, nós entendemos a importância das instituições, não somos contra ela, de modo nenhum. Entretanto, nós temos outra percepção hoje. E o que isso é ensinado na igreja é que é um Deus que basicamente é um menino, que criou um mundo, não sabia o que estava fazendo, criou um homem, de repente colocou num jardim, ali colocou uma tentação, porque ele não sabe de nada, e aí nessa tentação, o homem cai nessa tentação, e aí de repente acaba todo o plano de Deus para a humanidade, Deus se vê num plano sem saída e diz, o que eu faço agora? Vê aquela maldade se alastrando e diz, quer saber? Já sei o que eu vou fazer, vou matar todo mundo. Mata um monte de gente, destrói a humanidade, deixa só a Noé e a sua família. Aí vê que o negócio piorou, não dá jeito, vem depois a Babilônia, vem os babilônios que destrói o povo judeu, e a maldade humana continua se alastrando, e ele vê assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Já sei, vou enviar Jesus. Vocês acham que o que eu estou falando é loucura, mas isso tem um nome, dispensacionalismo. Essa é a doutrina dispensacionalista. Qualquer um que queira falar, não é só isso. Claro que não é só isso, mas isso é o nome. Porque crê-se que Deus é um Deus temporal, que está submetido ao tempo, e mais do que isso. Um Deus que tudo fez, mas fez sem saber o que estava fazendo, querendo criar remendos na própria criação. Eu preciso de soluções para a minha própria criação. Eu preciso de soluções para o meu próprio problema. Entretanto, em Jesus, o que nós sabemos em Jesus, o que nós sabemos no Evangelho, que Paulo, por exemplo, nos afirma com uma categoria, de uma autoridade, depois João também, é que Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Aí a gente deixa de ver um Jesus que veio há 2000 anos. O que ocorreu há 2000 anos foi uma manifestação histórica, cultural, carnal, para que nós tivéssemos uma referência. Nós somos seres subjetivos finitos. Precisamos de tempo, precisamos de marcos históricos, precisamos de referências para nos guiarmos pela nossa história.
Por isso que é criado astros nesse sentido simbólico, para que nós nos orientemos pelas estações, pelos tempos. Então, aquilo que aconteceu há 2000 anos não é o ato da redenção em si. O Jesus na cruz não é a redenção em si. Aquilo ali é uma manifestação do que já tinha acontecido muito antes de tudo vir a existir. Porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E por isso, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja luz. Muito antes de tudo vir a existir, Cristo já estava sendo crucificado em nosso lugar. Deus não fez remendo em lugar nenhum. Deus não se arrependeu de nada. Deus não se viu em apuros em nenhum momento. Tudo foi feito por graça, pela graça. Não houve um momento que a graça entrou no mundo. Ah, não. Tem gente, tem doutrinas que separam. Antes da cruz é o tempo antes da graça. Depois de Jesus é o tempo depois da graça. Meu Deus, quando foi que o mundo não houve graça? Tudo é graça. Sem graça, nada viria a existir, porque é ele quem nos trouxe do nada, do nihilo. É assim que está escrito no hebraico. Do nada. Tudo se fez por meio dele. Se não fosse por ele, nada do que se fez teria se feito. É o que está escrito. Basta crer. Nesse sentido, o que eu quero dizer, não há, por parte de Deus, nenhuma necessidade de consertar qualquer erro criacional. Deus criou o homem e deu a ele a capacidade de saber de si, a árvore do bem e do conhecimento do mal. Eu falo isso novamente aqui, que para mim é uma interpretação completamente simbólica. O Gênesis não é literal, a passagem do Adão e Eva não é literal, é uma simbologia, é um arquétipo. E é naquela a árvore do conhecimento do mal é necessária para todos nós. Sem isso, nós não saberíamos de nós mesmos. É somente a partir dela que eu começo, de fato, a enxergar o mundo tal como ele é, a partir de mim mesmo. É por isso que, a partir daquele episódio, Adão começa a transferir. Não fui eu, foi a mulher. Eles andavam nus, aquilo era natural, mas agora o sexo, tudo aquilo que envolve o sexo se torna tabu. Mais do que isso, se torna neurose, culposa. Por isso, se viram nus, se perceberam nus, essa é a palavra. Os indivíduos já estavam nus, mas é somente a partir daquele momento que eles se percebem nus. E então se sentem culpados, se sentem envergonhados. É a partir da árvore do conhecimento do mal que o homem toma consciência do mundo tal como ele é de si mesmo. E aí que começam as neuroses, e aí que começa toda a relativização. É a partir da presunção do conhecimento do bem e do mal que o homem cria sua moral. Porque ele acredita que sabe o que é bem e o mal. Entretanto, somente Deus sabe o que é bem e o mal. Mas o homem, na sua presunção, começa a criar moral. E começa a criar aquilo que é pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E ele se vê culpado até daquilo que nele é natural, a própria nudez. Ele precisa se vestir. E até ali, há toda uma figura simbólica daquilo que foi feito muito antes da fundação do mundo. O que é descrito? Que Deus sacrificou animais para lhes vestir ali com aquele couro. É preciso um sacrifício de um outro para vestir a culpa humana. Tudo isso é simbólico. E a gente vem tratando de todas as simbologias presentes, até mesmo as narrativas históricas, como Abraão, com seu filho. O que eu quero te dizer, por fim, também, para finalizar e a gente continuar, não há por parte de Deus uma culpa pela sua criação e nem uma tentativa de remendar nada. Deus sabe do que criou, sabe o que criou e sabe de todas as coisas, porque Jesus estava muito antes de tudo isso. Então, nesse sentido, o Evangelho não é um chamado para que nós nos transformemos em cristãos, não é um chamado para que nós salvemos o mundo, porque ele já está salvo em Jesus. Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem, não somente aos que creem. Tem João, que também diz a mesma coisa. Jesus é aquele que salva, principalmente os crentes, mas a todos os homens. Então, o Evangelho não é uma coisa para que eu possa ir para o céu, novamente. Não é uma passagem que eu compro ali na estação de trem. A vida não é essa estação de trem. O Evangelho não é esse gabinete da estação, onde eu compro um ticket para ir para o céu ou para ir para o inferno. Não é essa a ideia. Aqui nós temos até outras concepções dessas construções de céu e inferno também, mas que não caberam hoje. Eu quero dizer, por fim, não há, na nossa crença, aí o Samaral fala assim, não, eu vejo do outro lado, vejo não é bem assim, pode falar para mim aqui, a gente tem essa liberdade para manifestar até as discordâncias. Aliás, isso é importante, que a gente manifeste as nossas discordâncias aqui. Paulo fala, é importante que haja entre vocês, sim, para que se manifeste a verdade. Por fim,
Eu estou falando por fim muito tempo e não finalizo. O nosso chamado não é para que nós nos tornemos seres de uma religião, não é para que nós ganhemos pessoas para a nossa crença, não é para que nós nos tornemos um modelo moral para ninguém, muito pelo contrário. O evangelho é boa nova, mas é boa nova do quê? É boa nova porque existe cura para o nosso ser, existe cura para o nosso adoecimento, existe cura para a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é aquela natureza que quer matar em vez de amar. É a natureza que quer odiar em vez de perdoar. É a natureza que quer tudo aquilo que Jesus não manifestou em vida. Quer saber o que não é pecado? Olhe para Jesus. Quer saber o que é ser homem conforme Deus? Olhe para Jesus. Foi para isso que ele veio no nosso mundo. Para mostrar o que o homem pode ser em Deus. Porque ele era homem. Ainda que sendo Deus, ele era homem. E por isso ele nos mostra aquilo que nós podemos ser em Deus. Nós nunca deixaremos de pecar nessa terra, esse é fato. Mas nós podemos percorrer um caminho de cura, de salvação. Portanto, o que eu quero dizer, salvação não é um ticket. Salvação não é uma passagem que eu ganhei para o céu. Salvação não é ir para o céu. Salvação é processo de cura para o ser. Salvação é isso, é processo. Não é algo que eu sou agora, eu sou salvo. De fato, eu sou salvo para a eternidade, porque Cristo fez isso por mim muito antes de eu nascer. E de tudo vir a existir. Não é essa a questão. Mas salvação, o que ele nos trouxe foi para que nós fôssemos conforme o Filho do Homem. Por isso que Paulo fala que somente na eternidade, quando de glória em glória, nos transformarmos conforme o Filho do Homem. Até aquele dia, como João diz em Apocalipse, recebermos aquela pedrinha branca. Não tem nome. Somente nós e o Pai saberemos. O que indica uma relação íntima, que significa identidade diante do Pai. É uma relação com o Pai. Mas é um processo. Ele não termina aqui, ele continuará pela eternidade, mas ele começa aqui. E que processo é esse que começa aqui? É esse de transformação do meu ser. Transformação em quê? Conforme o Filho do Homem. Por isso que ele é a nossa referência máxima. É por isso que é Jesus para quem nós temos que olhar. Não é para homens. E nem para igrejas, nem para placas, e nem para qualquer corpo de doutrinas. Se os homens querem construir corpos de doutrinas, do que pode, do que não pode, fica à vontade. Não pode usar saia, não pode usar calça, não pode usar maquiagem, não pode isso, não pode aquilo. Fique à vontade. Mas não digam que isso tem a ver com Jesus. O que Jesus nos traz não é regra moral de pode ou não pode. Jesus nos traz é vida. É vida, é para ser gente. É para poder ser saudável no mundo. É para amar, é para perdoar, é para caminhar rumo a uma saúde, a uma vida que ele diz é vida e vida é abundância. Vida é abundância, meus amigos. A gente não consegue cumprindo normativas morais. Até porque se fosse assim, me desculpe, não seria nem o pastor da igreja onde vocês vêm, nem o padre da igreja onde vocês vêm. Porque aqueles que mais cumpriram a lei de Moisés, mais cumprindo todas as normativas morais, foram os judeus. E mesmo assim, eles não são citados como seres, referência do que Jesus nos propôs. Muito pelo contrário. São descritos como seres de ser como sepulcros caiados. Por fora, são limpos. Por dentro, não tem podridão. E Jesus vai nos mostrar o tempo todo essa contradição. Ele recupera, ele vai muito mais ao encontro daqueles que por fora são feios, mas que por dentro demonstram generosidade, amor, compaixão, misericórdia. E por isso ele diz, vá e aprenda. Misericórdia quero, e não sacrifício. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É para que vivamos assim, vivamos assim, aprendamos assim, incorporemos isso na vida. Essa mensagem, essa simbolização encarnada em Jesus. Eu sei como eu devo ser conforme Jesus. E é somente isso. O que passar disso é coisa humana, é construção humana. Tem a ver com coisas de homem. E com coisas de homem, desculpe, eu não tenho nada a ver com elas. É por isso que eu estou aqui, me reunindo com pessoas que buscam aquilo que tem a ver com Jesus, e não com o homem. Novamente dizendo, nós não somos contra a instituição nem o que nela existe. Muito pelo contrário, ela tem sua importância. Não é isso. Mas aqui nós temos outra proposta. Nós não temos um corpo de doutrinas aqui, nós não estamos propagando nenhum corpo de doutrinas aqui. A única doutrina que é aqui é a do amor. Somente essa. Se eu estiver errado,
Quem se abre a casa para nos recebermos aqui pode falar. É diferente disso? É o momento, não. Estamos caminhando, aprendendo, também preciso inteirar isso, porque não podemos nos colocar como sendo os donos dessa verdade. A verdade é Cristo. Como sempre falei que temos aprendido aqui a separar muito essas questões, esses aspectos, a igreja de Deus. E o Senhor, que é o cabeça disso aqui, minha oração sempre é essa, minha certeza é essa, o que o Senhor tiver que trazer, Ele vai trazer. Como muitos anos lá atrás, olha para a gente quando a gente começou, como era uns ignorantes ainda a respeito dos quesitos da fé. Mas naquele momento de ignorância, achávamos que estávamos com toda a certeza, com todo o afinco, com todos eles. Mas o Senhor estava nos encaminhando. E sim, o alicerce para todas as questões tem que ser sempre o amor. Como o próprio apóstolo Paulo, ainda que eu tivesse o dom, parará, sem amor eu nada seria. E a gente vai ver uma coisa interessante ali daqui a pouco, como às vezes isso é um aspecto da nossa caminhada. Hoje a gente está aqui falando com vocês, mas amanhã a gente pode estar em questões, por aspecto. Não vamos entrar no texto ali, que vai ser legal a gente fazer essa analogia aqui. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 11. Ó. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e as regiões circunvizinhas. Aqui, novamente, mostra a autoridade também que Jesus tem até sobre a morte, entendeu? Que é uma questão humana nossa, morrer. E Jesus tem autoridade também até sobre o nosso maior medo, vamos dizer, como humano, do homem, claro que, né, se tratando do homem natural. Porque o homem espiritual já se assenta nas regiões celestiais. E Cristo venceu a morte. Então, nós também, sendo herdeiros, co-herdeiros com Cristo, também vencemos a morte. Essa morte ela só tem efeito na nossa matéria, mas não tem efeito no que tange ao nosso espírito, quanto à nossa consciência em Deus, quanto à nossa salvação, se assim por dizer, quanto a todas essas questões. Então, mostra essa autoridade. Eu não tenho muito aqui para poder ressaltar esse texto, eu quero até ir para o próprio, se alguém quiser, alguma coisinha quiser fazer ressaltar aqui, nesse texto, essa parte da viúva aqui de Naim, senão a gente continua. Uma questão interessante é como também essa ideia, né, como que nós ficamos admirados em Deus. Olha que interessante isso aqui. Nós temos uma ideia de como nós ficamos admirados em TV. O cara estava com câncer terminal, vai morrer em um mês. O cara não vai lá. Como que a gente se admira mais, umas vezes, né, com questões assim que são visíveis externamente se dizendo, do que às vezes com obras internas que nascem de dentro para fora. Isso é uma questão que nós temos em Jesus, né? Todas as vezes que Jesus fez grandes sinais, né? Jesus sempre falava: não conta para ninguém, calem a boca, não falem para ninguém. Isso mostra também um dos aspectos, talvez, que Jesus esteja apontando, né? Daqui a pouco eu vou até falar um pouquinho sobre, né, reino dos céus e reino de Deus, que dessas questões, reino dos céus, vocês já viram que muitos textos Jesus usa a palavra reino dos céus, outras reino de Deus. Mas eu vou entrar daqui a pouco no texto, a gente fica fácil a gente discorrer sobre isso daqui. Ó. Versículo 18. Os discípulos de João contaram todas essas coisas, as coisas que estavam acontecendo. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males. Olha que interessante isso daqui que Jesus vai fazer. Ó. Eles fazem uma pergunta para Jesus e Jesus não responde, dá uns sinais, porque é maravilhoso isso aqui. Ó. És tu aquele que haveria de vir esperando algum outro? Naquele momento, Jesus curou alguns que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos.
Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Aí 2 pontos. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Como se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Interessante aqui, gente, que João Batista, né, lá no início, né, de qualquer evangelho, ele é aquele que diz que prepara o caminho. A respeito de Jesus, ele mesmo diz: olha, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos pés dele, toda essa questão. Aí agora João Batista, tem dúvida. Jesus é quem? Vai lá, pergunta a ele se ele é quem. Lembrando, João Batista, vamos situar aqui, judeu. Qual era a perspectiva de judeus? Um Messias político. Queria dar os sinais que estavam ali na lei. Isto sim começa a ser a divisão que eu quero fazer quando eu comecei a ler os textos, muitos textos a respeito do reino dos céus, reino de Deus. O reino dos céus é uma parte daquilo que é reino dos deuses, reino de Deus. Uma parte. O reino dos céus é aquilo que é manifestação visível, é cumprimento daquilo que os profetas anunciaram que deveriam se cumprir para os judeus, os sinais. Por isso que quando Jesus está ali, quando os discípulos vão e fazem uma pergunta para Jesus, que João mandou de fazer, o que Jesus faz? Jesus começa a dar um monte de sinais que a linguagem de João, a interpretação de João a respeito das escrituras, da lei, de João iria compreender o que aquilo significava. Qual era o significado daquilo? Porque foi prometido, foi falado no Antigo Testamento, a lei foi falado, como o Messias viesse, os sinais que ele iria dar, e todas essas questões. E João Batista, né, volta para lá e fala: João Batista precisava disso, desses sinais, para que ele cresce que Jesus, de fato, era este rei dos judeus. Só que isso era o quê? Isso eram fatores, gente, externos. Por isso que eu falei muitas das vezes, nós somos igual ao Tomé. Isso não é diferente, não foi diferente com esses homens, não. Se precisar de ver para crer, de sinal, de que se cumpra, de que se faça, de reino visível, de manifestação. Mas aí Jesus, quando Jesus depois vem fazendo aqui, olha só, João, de quem é nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele, dos homens nascidos de mulher. Mas aqueles que nascem do reino de Deus, nascem de onde? Do Espírito. O reino de Deus é essa dimensão maior. É a dimensão que ela vem do alto. Eu não vou dizer para vocês que ela nasce primeiramente de dentro, porque não foi assim que dizer. Porque do nosso coração, com muita franqueza, nossa natureza é completamente pecaminosa. Se esse espírito, se essa natureza que vem do alto, essa vida espiritual, esse reino de Deus, o Espírito compreende isso,
vem sobre nós e começa a gente morrer, né, no homem Adão, na natureza adâmica, e nascer no novo Adão, que é em Cristo, isso vai acontecer com a gente, esse novo homem que nós nos tornamos por meio de Cristo. E aí Jesus fala, olha, mas todo aquele que é do reino de Deus é maior do que João. Joãozinho ficou pequenininho diante de todo aquele que tem esta consciência do reino de Deus. Daquele que nasceu do alto, como Jesus disse para o... Como é que é o nome dele? O Nicodemos. Para o Nicodemos. E Nicodemos queria essa ideia, nascer da mãe, entrar no ventre da mãe, esse nascimento humano, que todas as vezes a gente está assim, ó, em vida de sobe e desce. Em vida de sobe e desce. Precisamos de manifestação visível. Quer ver uma situação que era muito, para mim, vou falar de mim agora, em outros tempos. Eu precisava, por exemplo, eu achava que a minha relação com Deus, essa ideia de estar ligado a Deus, dessa natureza de reino de Deus, estar ligado a Deus, era, por exemplo, no momento que eu ficava mais espiritual. O que era o momento mais espiritual na minha cabeça? Essa certeza. Eu ia para a igreja com o estudo direitinho. Eu passava a orar, jejuar. Se passava uma moça bonita na rua, eu virava e ficava tentando fugir daquelas questões. Não estou falando que isso não seja coisas boas, não, mas entendam como nós precisamos de manifestações visíveis exteriores. Quero dizer isso, quando a gente se apega a tudo isso para termos a certeza de que Jesus é quem ele é, ou da nossa expectativa que nós temos em Jesus. Porque os judeus tinham uma expectativa de Jesus. Messias político vai vir, vai dominar tudo. Israel agora vai ser a nação acima de todas as outras. E agora nós estamos aqui, nós somos discípulos dessa questão. Então, tapinha aí esse besouro. Nós somos discípulos deste rei agora, este Messias que vai vir com o seu exército, entendeu? E vai botar todo mundo abaixo da gente, nós vamos ser quem? Essa é a expectativa. E talvez, ou não, talvez sim, João também estivesse nessa mesma expectativa. Espera aí. Jesus, como é que ele vai fazer? Ele se esqueceu do que tinha acontecido alguns anos atrás. E nós somos assim. Muitas vezes vem aqueles momentos da gente, né? Aquela questão de como fala, aquele primeiro amor, a gente lembra de tudo, a gente começa a ficar mais espiritual dizendo, e vai, mas depois a gente parece que vai esquecendo de tudo aquilo. Por quê? Porque aí vão tendo. É aquilo que Paulo vai trazer depois. Uma lei que habita na nossa consciência, na nossa mente, e a outra lei que habita nos membros do nosso corpo. A lei do pecado. Nós vamos nos entregando a nossos desejos, nossas cobiças, vamos esquecendo e vamos nos voltando a caminhar como esse adâmico, essa natureza adâmica em nós. E não caminhamos, não deixamos a lei do Espírito habitar sobre os membros do nosso corpo, para que tenhamos de fato Cristo como nosso cabeça. E Jesus diz, olha, qualquer um no reino de Deus, nascido do reino de Deus, deste tipo de consciência, é maior do que qualquer João. Joãozinho ficou pequeno. João fica pequeno. As nossas, nossos achismos. Eu não sei o que eu juro que eu me pergunto. O que estava se passando na cabeça de João? Acho que eu falo, eu tenho essa resposta. É a partir de tudo que aconteceu ali, estava falando com tanto zelo naquele momento. Olha, está aqui aquele que é maior, e daqui a pouco o cara manda os discípulos dele perguntar. Hã? Por isso mesmo, para essa expectativa de Messias político e tal. E eu fico assim, gente, isso tem tudo a ver com a gente. Qual a expectativa que nós temos? Por isso que eu falo da nossa fé que nós criamos, as expectativas, por isso que a gente precisa de botar Jesus no centro. Precisamos de ter esse alicerce, de compreender, de ter essa certeza, porque a gente vai falar isso, indo para o aspecto de igreja aqui um pouquinho, como corpo de Cristo, como que nós vamos compreender na ideia de Cristo sendo nosso cabeça, se nós não compreendemos o próprio alicercezinho aqui, a base, como nós vamos construir, levantar esta morada, e essa é a ideia, Jesus traz muito essa ideia de morada, sobre a rocha, sobre a areia. Olha que interessante. Essa analogia, Jesus trouxe isso em quase todos os evangelhos, todos fizeram questão de narrar
Como que nós vamos construir algo se a gente não tem compreensão do alicerce, que é o Evangelho? Que loucura é essa, nós caminharmos, e aí enchemos de presunção, aí começamos a achar, como disse aqui, aí nós começamos a entender errado, que eu tenho que salvar todo mundo, que eu tenho que fazer, ó, a força do braço, olha, a antigraça, ao confiar em si mesmo, na sua própria percepção, no seu próprio sentimento, na sua própria ideia das coisas, que você cria expectativas, as expectativas são suas. Jesus não cumpre as expectativas do judeu, muito ao contrário. As expectativas daquele povo a respeito daquele Messias que eles expectavam, nada tem a ver com Jesus. Imagina, quando o cara está subindo, morre, 3 dias. Claro que ressuscitou, né, para ser quem ele disse que ele era, né, para cumprir todas as coisas. Amém, por isso, glória a Deus. Mas tenta imaginar para aqueles discípulos mais chegados, primeiro para os de longe, mas mais chegados, 3 dias, morreu, não aconteceu nada. E deu ruim mesmo. Deu ruim. Deu em nada isso daí. Mas é muito que é verdade. Nós precisamos de morrer para este corpo carnal, e a ressurreição tem este significado, ou pelo menos deveria ter para nós. Morrer para este corpo carnal e ressuscitar dentro dessa questão do corpo de glória, da vida espiritual. A vida no espírito que nós temos é morrer na carne, para ter, como a gente disse aqui semana passada, gente, não tem crescimento no espírito se não houver morte na carne. Não tem como. Essa é uma coisa que eu queria muito poder usar aqui as minhas predisposições que eu tenho. Nós temos muitas, esse pecadinho que a gente, né, deixa ali, aquelas coisas, como o Julian disse, que não tem nada a ver com Jesus, as nossas arrogâncias, os ódios que a gente tem, as acepções de pessoas, entendeu? As exclusões, as coisinhas. Como eu queria poder usar essas predisposições para falar que não, mas isso aqui pode, isso não pode, não. Não tem como. Para haver crescimento no espírito, vai ter que haver morte na carne, assim como foi com o nosso mestre. Vai ter que haver dor na carne, vai ter que morrer na carne, vai ter que engolir, vai ter que alguém dar um tapa, vira ao outro lado, bate aqui também. Gente, isso aí é Jesus, não adianta a gente, né? Infelizmente, no modo nosso carnal, a nossa humanidade não quer isso, a nossa carne não quer isso, a nossa carnalidade não quer isso. Nossa carnalidade, como o Bíblia diz, é olho por olho, dente por dente. Porrada. Quer dar um tapa. Quer dar o tapa. Não quer, não. Orar pelo que te persegue. Gente, que doideira. Quando alguém persegue a gente já vai para o Facebook, já vai para o Instagram. Vitimismo. Que geração... Ó, que geração de cristãos... Facebook é pouco TV, a gente bota no celular. Vocês percebem, olha que interessante. Que geração de cristãos vitimistas. Ninguém que não é cristão não pode falar nada deles. Eles não conseguem ser discípulos de Jesus e orar por aqueles que perseguem. Como eu disse aqui, e essa política que ficou aí, foi muito clara para a gente, essa política que teve aqui. Isso, gente, não está acontecendo só aqui. Não estou aqui fazendo apologia de nenhum lado. Nenhum lado mesmo, quem sabe aqui, sabe, eu nem lá eu fui votar, é um direito meu, posso pagar a multa, é um direito constitucional, então eu faço, nem lá eu fui. Sabe por quê? Porque o reino de Deus nada tem a ver com essas questões aqui. E este povo que estava, né, com essas questões, né, de tentar misturar Jesus e essa questão aí, estão tentando fazer que Jesus seja mentiroso. O próprio Jesus disse que no fim dos tempos, como seriam? Iriam acontecer todos aquilo que eles diziam que iria acontecer se tal governo entrar. Se vai acontecer mesmo, amém. Nosso nome de amém. Que venha mesmo a perseguição, porque isso é sinal que o nosso Jesus está voltando. Para que nós não mais vivemos, para que nós possamos receber o corpo de glória, gente. O corpo glorificado, e fomos viver nas alturas celestiais com ele. Mas os irmãos, nós que ainda estão em leitezinho materno ainda, ou às vezes talvez nem no leitinho ainda, então, enfim, estão tentando a todo minuto, né? Claro, manipulados por uma grande massa para que Jesus seja mentiroso, estão fazendo tudo para que Jesus seja mentiroso. Jesus falou que essas coisas deveriam suceder. Filho, mataria pai, se briga, dissensões,
guerras e rumores de guerras e paz, todas essas questões, elas vão ter que acontecer. E nós não queremos, nós estamos lutando por um reino igual Israel, nós estamos com uma expectativa de um reino para aqui. Vai vir um político bom. Só que, gente, quando este cara vier, quando esta ideia, essa posição, isso é aquilo que é anticristo, que já existe desde aquela época. Desde aquela época, vai se pondo. Só que agora nós estamos vendo o quê? O que muda daquela época para agora? A intensidade que isso vai acontecendo, a intensificação, ao ponto de que isso, entendeu? É tão astuto, como o próprio Jesus vai ganhar, que essa operação que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Essa operação, então, nós temos que nos acordar, igreja, gente de Deus. Que você está falando da questão da perseguição, tudo que Jesus propôs e profetizou que viria de acontecer, mas hoje o grande perigo é o que vem acontecendo, os cristãos, que surgiu uma doutrina na década de 80, americana, obviamente, que o americano tem uma presunção de um senso de superioridade muito grande, a ponto de achar que eles não merecem sofrer. Eles criaram uma doutrina que é o do pré-tribulacionista, né? De que haverá um arrebatamento da igreja. Vocês acham que isso é antigo? Isso não é antigo, isso surgiu na década de 80, no Paris, e que virá uma guerra durante 7 anos, na metade do tempo virá um acordo de paz, aí em 3 anos e meio depois vem o apocalipse em si, isso aqui, aquela coisa, tribulação, só que os crentes, a igreja, serão tirados daqui antes de tudo isso. Isso tudo mais tem a ver com o sentimento americano de não sofrer, de que o povo americano não pode sofrer, sonho americano, não, tudo a ver, do que de fato com o evangelho. Por incrível que pareça, essa doutrina não é antiga, ela surgiu na década de 80. E o que acontece? Com ela veio a ideia de um tal anticristo como governante, que isso possa ser impossível. Como ela está falando, como João escreve, desde aquele tempo já surgem muitos anticristos entre nós. Eu não creio, de fato, como um anticristo manifestado, personalidade própria, não, mas como um sistema todo. Enfim, eles creem que surgirá um tal político que promoverá a paz no mundo e que o mundo inteiro adorará de tal modo que seguirá todas as suas falas, todas as suas ordens. E aqui, então, todos aqueles que não o fizerem serão perseguidos. A grande questão, e a gente vem conversando isso com o Amaral, o grande perigo que a gente viu nesses últimos anos, agora, recentes, em questão política, é que os próprios cristãos, movidos por uma indução de um inconsciente coletivo, induzido por grandes pessoas, por exemplo, grandes líderes, né, dessas denominações, atrelaram a um homem, a um político, um poder, uma autoridade e uma figura messiânica, mesmo que o seu discurso seja a antítese de Jesus, ninguém pode dizer o contrário, senão não estou falando de Jesus, mas fizeram dele essa figura messiânica a ponto de, hoje a igreja está perseguindo todo aquele que não votou nele. Isso está acontecendo. Estão excluindo das igrejas, mais do que isso, houve agora. Tem vídeo aí, pesquisar, não estou mentindo. Eu estou dizendo assim, todos vocês que votaram no Lula, e vão dar o nome aos dois, vão para o inferno. Vocês não têm parte com Deus, vocês estão excluídos da glória de Deus, vocês estão no inferno. Um pastor. Esse é o Apocalipse. Esse é o verdadeiro. Daqui a gente está vendo uma coisa que a gente fez, isso é surreal. Isso não é só ridículo, isso é absurdo. Só que lá existem grupos pequenos. Lá dentro dessas denominações existe gente pequena que crê naquilo. Imagina o que está se passando com essas pessoas. A gente vai para um lado, né? Então, essas mesmas pessoas que têm tanto medo dessa narrativa de que virá um político e ele manifestará uma cultura de modo que todos aqueles que não sigam essas ideias sejam perseguidos, mas eles estão mostrando que, se de fato isso vier a acontecer, eles serão os primeiros que falam isso, que perseguirão, que matarão em nome desse tal homem, que farão de tudo para dizer ele é que é a salvação do mundo. Porque é isso que eles estão dizendo. A salvação do Brasil é ele. É essa figura messiânica. Isso não só repete essa história. Né? O grande interessante é, como repete, mas também até o sentimento a respeito dessa ideia, né, que a Bíblia traz de anticristo, é aquele que vai dar jeito na economia, na política, em todas essas esferas, entendeu? Essas questões. Então, isso tem a ver muito, como eu disse para vocês, isso vai sentir esse texto todo atrelado às questões das nossas expectativas a respeito de fé, do nosso querer, nossas seguranças. E sempre o Evangelho tenta tirar essas
expectativas nosso eu da questão do sendo e colocar Jesus sendo o centro. Entendeu? A gente poderia aqui falar, né? Começar a falar sobre todas essas coisas que estão acontecendo, isso é tão visível, mas é muito melhor, isso é muito nítido. Para quem conhece um pouco, pelo menos deveria conhecer um pouquinho de quem Jesus é. Só que eu acredito que acontece esse efeito. Esse efeito é o efeito João Batista aqui agora. Isso acontece na gente. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás não tínhamos nada disso. Não, Nesse nível não tinha. Ou se tinha, era muito, como é que eu posso dizer, muito inibido ainda. Isso, muito inibido ainda. Pelo menos eu estou falando, igual a Bruna falou, é interessante que a humanidade sempre faz assim. Às vezes ela vai sobe, dentro, essas questões elas são sempre assim. E agora nós estamos nesse momento que está aqui no alto, de novo, essa questão. Entendeu? E assim, eu sempre falei aqui que eu tenho muita expectativa, né? Que Jesus, que o nosso tempo é o tempo dessa volta do nosso Messias, do Senhor me chamar, enfim, eu tenho eu acho que essa expectativa é muito boa de todo aquele que realmente ama Jesus. Isso é algo muito, muito bacana. Mas, enfim, não vou adentrar nisso aqui não. Mas olha só como é que essa ideia do João, essa coisa que acontece com João, como é que acontece em todo o tempo. A expectativa nos qual nós colocamos. Será que nós não precisamos, de fato, fazer um caminho de volta? Entendeu? De compreender quem é Jesus. Para que possamos compreender, eu falo com você. E Jesus, gente, essas coisas que a gente acabou de dizer que agora ficam pequenas, porque presta atenção, se essa galera vai perseguir a gente, Jesus tem antítese para isso, ore pelos que te perseguem. Jesus tem solução para que nada disso, para que se cumpra para que tem 1.000 caindo à direita, 10.000 à esquerda, olha, a direita e a esquerda, olha, ó, tem aqui, tu não serás atingido. Não tem isso em Jesus, nós temos solução para tudo. Se alguém vier que agora te matar, que agora, não se preocupe, te perseguiu, desceu por rei com sua cara. Amém! Amém! Que seja como Estevão sendo. Entendeu? Entendeu? Não, Fala. mais do que você que me explicou isso. Mais do que conhecer Jesus. Jesus era muito simples, ele não era erudito. Ele não tinha compromisso com a argumentação, com a argumentativa, com a retórica. Ele não tinha. Ele era essa pessoa assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem ouvidos, ouça. Se não tem, isso fazer. Vai primeiro. Passava cantinho para cada um. Tem, cada hora ele tem. Mas, onde você está querendo chegar para o outro? Do caminho. Eu vi e aí, o que acontece? Ele era muito simples. E conhecer Jesus é importante para que ele se misture com o nosso sentimento. Mas experimentar Jesus, experimentar, acima do que conhecer. Que muitos conhecem, falam e escrevem sobre ele, conseguem pregar sobre ele. Tem pregações de gente que fala, mas experimentam. Não experimentar, mas sentir a presença, sentir amado. Essa expressão que ele me ensinou. Você se sente amada? Eu não sei se me sinto amada, às vezes não penso. É muito difícil sentir amado, gente. Porque se sentir querido por Deus, sentir que Deus tem estima por você, que Deus se preocupa, de fato, não é só a gente fala muito, mas é isso aqui, se misturar com o que a gente sente, com o que a gente se misturar conosco. Isso aqui, há um espaço entre aqui e aqui. Isso aqui se misturar com o nosso ser, sabe? E aí, desde que a Mara falou assim, você se sente amada, eu fico tentando buscar experimentar. Caio Fábio fala assim, beijar na boca. Caio Fábio fala, vocês têm que beijar na boca de Jesus. Experimentar Cristo assim dentro de vocês. Se misturar com ele, se misturar. A gente não se mistura com o outro, assim, não troca informação, saliva. Se misturar com o Espírito de Deus e ver esse efeito em nós, entendeu? Porque falar dele, a erudição, a inteligência, tudo isso isso é nosso. Experimentar espiritualmente, aí outra coisa. É aquele sair da subjetividade da fé, se tornar o que Paulo vai dizer. É que vem a multidão, né? Que ela tenta te afastar, você sentir, de experimentar. Né? São as vozes que tentam te afastar de experimentar.
É interessante que, seguindo aqui o texto não, aí Jesus começa, ao que posso comparar os homens dessa geração? Homens que não compreendem nada, que não percebem nada, que só há um julgamento a partir de si mesmo. Vê aquele que está com pele de camelo, tudo direitinho no aspecto, né, de erudição, isso aqui, nada se satisfaz, não ouvem, não percebem, não enxergam, nada tá bom. Nada é suficiente. E a gente vive esses dias, não é de agora, a gente fala agora que é o nosso tempo, a gente tende a dar ênfase sempre no nosso tempo, né, que é aonde nós estamos sentindo, mas a gente olha a caminhada da humanidade. A caminhada, se criaram um monte de leis, sim, obviamente, nós tivemos muitos dispositivos humanos que diminuíram a questão do fazer em si, por exemplo, de perseguir, de preconceito, isso aqui, mas não deixou que o preconceito existisse. O que impediu, Jesus vai muito a fundo com isso. O problema não é se vocês de fato matam, mas se vocês já olharam, desejaram, se já olharam, odiaram, vocês já mataram na consciência, já criaram-se uma sentença sobre, amém? Por instituições, por situações, por leis, por regras que impedem que nós possamos, de fato, chegar a vias de fato. Isso é uma condição aqui de olhando natural das coisas que acontecem. Mas olha aí o ódio. Olha, agora o ódio, ele é como é que eu posso dizer? Uma palavra boa para poder tocar com a palavra e me subir. Hoje é o novo amor. Hã? Que todo mundo odeia Não. Fica proud, fica orgulhoso de sentir ódio. Tipo, eu te odeio, boto uma bandeira aqui no meu carro para ter certeza. Nossa, se você passar perto de mim, eu vou gritar com meu ódio perto de você. E a galera tá inflamados. Sabe? Talvez o ódio é o novo amor. Sim. Existe hoje tudo para todos os caminhos para qual nós vamos, de fato, a Bruna falou tudo hoje é amor. Perceberam? Tudo tem a ver com amor, todos os discursos têm a ver com esse amor. Todas as grandes questões da humanidade, né, como a Alice sempre fala, amor, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Olha que coisas bonitas, né? Uma sociedade chamada de sociedade moderna, na qual criamos, mas olha o que a sociedade moderna, que vem sobre esses valores, fizeram com outras sociedades que consideravam menos evoluídas ou não civilizadas, se assim por dizer. Olha para você ver onde nós chegamos. E olha agora o que nós fazemos. Agora, hoje, eu acho que está muito mais inflamado, porque nós temos maneira, nós já excluímos o outro, simplesmente por o outro pensar diferente de nós. Entendeu? Às vezes o outro nem nos fez nada no sentido de físico. Nessa eleição é muito triste as pessoas colocaram Jesus é de direita ou de esquerda. Olha onde o nível que fomos. Chegou para colocar Jesus. Aonde que fomos? Olha, político, essa expectativa. É isso que estava acontecendo aqui. Isso é daqueles tempos. Não é nada diferente. Mas glória a Deus, a gente também vai estar finalizando já. Glória a Deus, que Jesus nos ensina a se situar até nessas situações. Ele mesmo viveu isso, ele mesmo esteve no meio dessas questões e nos ensinou como deveríamos nos portar. Amém? Vamos aqui terminar aqui então. Jesus agora é ungido por uma pecadora, versículo 36, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os, os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, né, cheio de presunções religiosas, leis, de regras e tal, que havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, igual todo mundo estava dizendo, né, o povo está sempre dizendo, o profeta, que profeta é esse? Fosse o profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ao ver isso, então disse-lhe Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Bom, qual deles, Pedro, você acha que amará mais?
Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume dos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Irmão, isso daqui, no sentido de o alicerce que nós falamos do Evangelho, é algo que é incompreensível, às vezes, até hoje, para nós. Vou dizer para nós, aqui, no sentido que nos julgamos, nos expectamos, que estamos, talvez, num nível um pouco mais elevado do que outros. Isso é questão nossa, é construções nossas, de evolução, ideia de evolução, evolucionismo, coisas que vêm antes de nós e coisas que estão inseridas no nosso modo de homem, de ser natural de si. Mas aqui Jesus está falando do homem espiritual. Ele sempre quer tratar de como o homem espiritual deve vir. Até nós aqui, se bobear, se chegasse aqui, poderia não expectar isso. Mas quer ver uma coisa? Que às vezes para nós pode ser ideia. Nós estávamos falando aqui de dois políticos agora que estamos aqui, dois políticos que estão em evidência. Se esses dois políticos chegassem aqui agora para se sentar, sendo tudo que eles foram, todas as ideias que eles representam, seja para X ou para Y, nós olharíamos, será que com bons olhos? Fernandinho Beiramar entrasse por ali agora, o maior estuprador que tem na sociedade, um Hitler da vida, entrasse por ali agora e quisesse estar aos pés de Jesus, entendeu? Porque naquela cultura, Amaral, por que você está indo tão longe? Para aquela cultura, gente, uma mulher como essa, pecadora, e provavelmente, né, a pecadora no sentido que provavelmente deve ter sido uma adúlterazinha, uma prostituta, alguma coisa desse tipo, para eles fazer, para se escandalizar desse jeito, né? Para eles isso era o ápice, eles não se escandalizavam, por exemplo, se Roma estava ali, com o jugo sobre eles ali, falando, porque a gente tem os nossos tratados aqui, quem se lasca é o povo, então quem estava ali era fariseu, era esse que consegue os acordos, se assenta nos melhores lugares, presunção, cheio de lei, cheio de regra, junto com a política, enfim. Mas eles ficam, se essa mulher soubesse quem é essa mulher, essa pecadora aí, essa mulher, mas eu quero fazer isso. Olha o olhar que, às vezes, essa presunção, essa carga religiosa que nós temos, às vezes, de olhar para um determinado indivíduo, não tem jeito. Esse camarada não tem jeito, não tem solução para ele mais. E olha o que Jesus vai trazendo aqui para essa mulher aqui, essa pecadora. Ela chega, olha a atitude dela, a primeira atitude que eu vejo aqui, que é magnífica, é ela sabendo desse contexto, que todo mundo sabe quando você é julgado por alguém. Sabe ou não sabe? Você entra no ambiente da família, se você tem um problema, se a família te julga, você sabe, dos amigos você sabe, todo mundo sabe. Não adianta falar que a gente não sabe, quando as pessoas têm algum tipo de preconceito sobre nós, ou até mesmo nós sobre o outro, mas sabendo. Não tem essa ideia. Olha que interessante, essa mulher aqui, sabe? Sabe que ela tá aqui, ó. Como é que é? Não, eu não falo nada. Então, assim, todo mundo sabe. Eu, por exemplo, quando eu me denomino, né, assim, quando as pessoas me perguntam, mas qual que é a sua igreja? Qual que é a sua religião? Eu falo, eu não tenho. Tem gente que já, opa, e aí, através das formas, você começa a falar como você compreende, você já sabe que ali há um pré-conceito ao seu respeito. Não estou dizendo que seja algo ruim, não, mas um conceito antes, uma ideia que é feita sobre você, que a gente tem uma ideia sempre de enxergar, talvez, o preconceito como algo ruim de todo. Mas não, a gente vê de um jeito, enxerga outra coisa diferente da nossa, então tem um preconceito. Nem todo o preconceito, não estou afirmando, dizendo que você tem que ser preconceituoso, não, mas nem todo preconceituoso tem a ver com a maldade em si, porque o cara quer ser maldoso. Não, ele foi ensinado, ele só consegue enxergar até aqui, ó. Então ele tem esses conceitos. Então, a respeito de você que pensa diferente, ele
demanda esses preconceitos. Nem todo o preconceito vai demandar significância que a raiz seja uma maldade em si. Ponto. Então, olha essa mulher sabendo que ela vai agora entrar nesse ambiente, esse besouro aí tá, essa mulher sabendo que ela vai entrar nesse ambiente, mas ela vai, assim mesmo, até Jesus. Sem medo, sem nada. E ela dá uma das lições, assim, em Jesus, a gente vê uma lição magnífica. Jesus traz essa parábola de alguém que é muito perdoado, 2 devedores, um que devia 500, um que devia 10 vezes mais que o outro. E este credor fala assim, vocês estão todos perdoados. Ele pergunta, quem tem? Quem vai ficar mais grato? Quem é mais grato? O que devia 50 ou o que devia 500? E Simão responde, ó, o de 500. Julgou muito bem, exatamente. Quanto maior o pecador, maior o perdoador. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia, né, uma expectativa que Jesus, ele nessa ideia de santidade, né, tem, parece que ele está tão longe da gente que nós não somos dignos de ir até ele, porque nós estamos numa poça de tanto pecado, igual o centurião. Talvez a ideia do centurião fosse, talvez o centurião já compreendesse em algum sentido, por ouvir falar, ou estar ali vendo que ele comandava naquela região, já vendo, talvez ele já começasse a criar essa expectativa. Cara, eu sou tão sem vergonha, eu sou tão miserável, que esse cara eu não posso nem chegar perto dele. Eu sei da autoridade, mas eu não mereço estar diante dele. E aqui agora vem essa construção desse texto, essa narrativa toda aqui, essa mulher que vai até... E sendo essa que devia 500 denários. 10 vezes mais, pelo menos, do que se era de presunção, porque nós temos a presunção, sou mais pecador do que o outro. Isso é uma presunção, gente, dentro da ideia de pecado, é só uma questão de presunção nossa, de julgamento, presunção de julgamento. Todos pecaram, como diz Paulo, e carecem da glória de Deus. Quando Paulo vai dizer isso, igualmente, né? Igualmente, tem um igualmente também, igualmente. Quando eu falo isso para vocês, nós, quando eu digo assim, quando não cremos, quando ainda estamos no aspecto de igreja, que nós vamos construir sobre essa licença, a construção vai ser igualmente, todos deviam estar diante de Jesus. Aí acabou os direitas, os esquerdas, os do meio, os de ar que foi, acabou, porque todos igualmente, conforme nós, quando um dia ainda estávamos mortos em nossos pecados, e não havia luz, não havia ressurreição, consciência em nós devemos ter... Só que nós fazemos assim, né? Essas opções, às vezes, nós enchemos essas informações, esquecemos desses fundamentos aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês, nós temos que estar completamente ligados em comunhão com Jesus, sendo Jesus de cabeça, se nós não vamos conseguir lançar os alicerces, não vamos conseguir levantar, testemunhar a igreja do Senhor, sermos testemunhas dele. Porque, gente, o foco para qual o Senhor nos salvou é para testemunharmos dele, para darmos testemunho. Como é que eu vou dar um testemunho se eu sou preconceituoso? Como é que eu vou dar um testemunho se eu acho que um fulano de tal, ciclano de tal, Deus não pode salvar ele? Não tem poder? Se eu não acredito mais se pode ser curado? Se eu não acredito... Por isso que eu estou falando, nós precisamos de ter Cristo como cabeça, este fundamento, este alicerce, senão não conseguiremos construir nada e vamos ser envergonhados ainda, seremos envergonhados, porque não medimos, não calculamos o que estávamos fazendo, não fizemos cálculo e começamos a construir sobre a areia. Quando veio a tempestade, veio o vento, levou tudo. É muito importante isso, nós precisamos, eu falo assim, quando eu boto nós, eu me incluo também, porque também estou nessa caminhada, não sei de todas as coisas, muito menos, mas sei de quem é todas as coisas, quem sabe todas as coisas, quem é essa verdade, e nele eu busco, nele eu tento buscar para que ele seja, de fato, meu cabeça, porque ainda existem muitos aspectos na minha vida por conta das minhas predisposições adâmicas do velho homem, que aí a gente tem que falar verdadeiramente, porque nós já recebemos o Espírito, a lei que milita, que nós não queremos nos submeter. Nós não queremos. Essa é a grande... O salvo, que já tem mínimo de ideia que o Espírito já habita sobre ele,
Por que que eu digo, quando eu digo, eu gosto muito de analisar essa ideia, por que que eu falo do salto? O que que me diferencia? Porque antes, quando você não tinha esse espírito, todos os impulsos que você tinha, todos os desejos que você tinha, que são anti a ideia de Jesus, você se entregava a eles sem pensar nada, não havia medida nenhuma, não havia nenhuma instância dentro de vocês, eu falo que é a lei do espírito ali, que falasse assim, opa, isso tem a ver com Jesus? Você se entregava, você estava morto, como Paulo, morto em seus pecados, entregue aos seus desejos, a tudo, e aquilo para você era como se fosse vida para você. Era aquilo que em Jesus, quando recebemos o Espírito, nós lutamos contra tudo aquilo que é contra Jesus. Tudo aquilo que tem a ver com o homem do pecado, com a nossa natureza adâmica, que transfere, que é neurose, que é culposa, são todas essas questões. Então é isso que eu falo. Quando eu falo desse salvo, é esse que recebe o Espírito. O Espírito foi colocado nele. E ele começa a caminhar. Pode ser com dificuldade? Claro, não estou falando que ninguém é ruim. Não tô, ninguém aqui está nessa caminhada. Ninguém aqui é presunçoso de falar isso. Mas ele luta diariamente contra isso aqui, contra a obra da carne. Contra as obras da carne. E aqui nós estamos vendo isso daqui. O maior alicerce que nós temos, um das partes é sabermos o quanto nós fomos amados por Deus, o quanto nós fomos perdoados por Deus. E essa medida de quando nós entendemos isso, e essa mulher entendeu isso, ela não faria, nenhum ser humano, dentro da questão do desconhecido, se submeteria ao que essa mulher se submeteu. Entendeu? Simplesmente para poder aparecer. Ela não queria nada de troca. Não tinha ali nenhuma ideia de que ela queria uma barganha. Estou fazendo isso por uma barganha, por uma ideia. Não tinha. O texto aqui não deixa isso explícito, nem implícito. Entendeu? Simplesmente de saber esse indivíduo. Na ideia moral da sociedade moral pecadora, seja lá qual pecado que fosse, soubesse, ele nem deixava ela tocar. Olha a inversão de quem Jesus é, de quem Deus é, em Cristo Jesus. Que nós possamos dar esse espaço, entendermos isso, que qualquer um, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas isso inclui qualquer direita, qualquer esquerda, qualquer meio, qualquer inimigo seu, qualquer aspecto, qualquer pecador, qualquer miserável, qualquer ser que haja fôlego de vida nele que caminhe no ser dos viventes. Nós nunca possamos nos esquecer disso. Para que o Filho do Homem se manifestou em Jesus? Que Jesus se manifestou? Para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser curados, se inclui qualquer ser humano nos afastar. Não podemos nos esquecer disso. Às vezes perdemos esse alicerce, essa base. Amém? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, falando pessoal aí do Meet também, eu encerro aqui por aqui minha fala, até porque já 9 horas já, mas enfim, se o Espírito quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra por aqui, não? Amém, então? Amém. Então, mãe, pedi a senhora para estar orando, o Washington até pediu para orar, ele estava voltando de viagem, aí se lembre da oração do Washington, aí tira só o mute do microfone aí, por favor. Amém? Vamos oramos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer este momento, Deus, essa palavra, Pai, maravilhosa, que veio de encontro, Pai, em nossos corações. O Senhor, a cada dia, nos dê sabedoria e use as nossas vidas, Pai, para poder, Senhor, estar ouvindo, Pai, a Tua palavra, fazendo, Pai, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem nos prometido. O Senhor continua, Pai, nos ajudando, nos abençoando, nos dando, Pai, sabedoria, vindo de Ti, do alto céus, Pai, na Tua palavra, nas coisas, Pai, que vêm diretamente de Ti aos nossos corações. Continua, Senhor, nos abençoando, abençoando também o Júnior com a Sua palavra, e todos aqueles, ó Deus, que também deu a Sua palavra, abençoando também os irmãos, Senhor, cada irmão, ó Deus, que participou, aqueles também, ó Deus, que não puderam, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Pai, tocando nos seus corações. Também abençoando, Pai, o Austin, Senhor, que está vindo, Pai, de viagem, que o Senhor traga ele, Pai, guardado e protegido por Ti. Te agradeço também, Pai,
por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua, Pai, nos preparando a cada dia para melhor te servir. Nos dê uma noite de paz e uma semana segundo a tua vontade. Fica conosco, aumenta nossa fé a cada dia no Senhor. Esta é minha oração, Pai, de agradecimento por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite então para todos, ótima semana. Deus nos abençoe e que possamos nos submeter a essa palavra e praticá-la, porque sem prática não colhemos de fato o que de fato o Senhor quer nos ensinar. Sem prática, só fica na teoria e não funciona. Alex, muito cansado aí, irmão? Pouco.